Olá, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos trabalhando pela fé apostólica, estamos trabalhando juntos, eu e você, cada um ocupando a sua posição no corpo de Cristo, de acordo com Efésios capítulo 4, que Deus está aperfeiçoando o seu rebanho para levá-los à estatura de um varão perfeito, até que haja uma unidade da fé para terminarmos a obra do Evangelho. Cada parte cumprindo o seu papel, cada um no seu posto, cada um operando de acordo com o dom que Deus lhe deu, porque quando Deus nos dá a estatura de um varão perfeito, é para que nós não estejamos ociosos e nem infrutíferos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Ocioso significa estar ocupado com qualquer outra coisa que não seja o Evangelho. Qualquer pessoa que não esteja trabalhando por esta causa está ocioso. E nós não queremos estar ocupando o nosso tempo com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Queremos estar ocupados no serviço do Senhor. E Deus não tem preguiçosos no serviço do Senhor. Deus tem um super exército, uma super raça, um povo chamado, um povo vocacionado, um povo dentro do qual está o Espírito Santo cumprindo a obra de Jesus Cristo para esse tempo presente. Nós temos uma grande escritura no livro de Hebreus capítulo 1, que diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Evidentemente que o apóstolo São Paulo estava se referindo profeticamente aos dias de hoje. Ele não estava no fim dos tempos, lá atrás, há 2000 anos, nos seus dias. Ele estava profetizando para esse dia, quando o Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo, a pessoa de Jesus Cristo, em forma do Espírito Santo, através do seu corpo, que é a igreja, estaria aqui operando a obra redentora. Ele mesmo desceu do céu, em Apocalipse 10. Veja, com um livrinho aberto, um livro de redenção. E nesse livro estavam ou estão os nomes de cada redimido. Ele desce com esse título de propriedade, o testamento, os nomes dos herdeiros, para agora chamá-los, veja, reclamando os seus direitos de redenção e chamando a noiva viva para estar ao seu lado, ao lado da palavra, para em seguida chamar os mortos de todas as eras. E ele mesmo tem vindo aqui nos dias finais, veja, através do ministério do Filho do Homem, o próprio Jesus Cristo, como ele esteve aqui da primeira vez. Veja, ele disse: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, fará as mesmas obras que eu fiz e maiores do que essas. Então, ele mesmo, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja, aquele mesmo anjo que veio a Abraão é o mesmo que tem vindo aqui no tempo do fim para a semente eleita, para trazer o aperfeiçoamento. E no livro de Hebreus, capítulo 8, está escrito a partir do versículo 10, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel. Veja, nesse caso aqui é o Israel espiritual, para logo em seguida fazer com a nação judaica. Veja, diz o Senhor: porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Então o Espírito Santo, através do seu profeta, tem vindo aqui no tempo do fim, o ensinador de justiça, de acordo com Joel 2. Veja, a divindade não está mais no céu, ela desceu à terra, veja, para trazer essa glória da Shekinah para trás de peles humanas. Por isso que Ageu disse que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Veja, na primeira casa, aquela casa feita de pedras, feitas por Salomão, o Espírito de Deus desceu, escondido atrás de uma nuvem, e foi se abrigar atrás de peles de animais. Mas agora, a segunda casa, o tabernáculo do Deus vivente, a casa feita com pedras vivas,
A igreja de nosso Senhor Jesus do Novo Testamento, esta casa tem uma glória maior do que a primeira, porque esta casa não é feita de pedras calcárias, ela é feita de pedras vivas. O véu não é mais véu de animal, é véu de peles humanas. Veja, o propiciatório não é mais uma coroa em cima de uma arca de madeira. O propiciatório está agora em nosso coração. É ali onde está o trono de Deus. É ali onde o Espírito Santo está reinando. O reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está entre vós, disse ele. Então, o Espírito Santo, o Rei da Glória, veja, o Espírito Santo, o grande Melquisedeque, que veio lá para Abraão, rei sacerdote, tem descido no tempo do fim, para ocupar seu lugar, num corpo, não feito por mãos de homens, mas um tabernáculo, o corpo vivo da igreja, o templo de Deus, o verdadeiro tabernáculo, depois de 7 eras. Veja, esse Espírito Santo veio agora para consagrar a casa. Veja, lá atrás, quando Salomão fez o tabernáculo feito de pedras, se o Espírito de Deus não entrasse para dentro do santuário, não se escondesse atrás do véu, aquela casa de nada serviria. Veja, a igreja, depois de 7 eras, lá Salomão edificou em 7 anos, aqui foram 7 eras. Veja, a pirâmide sendo levantada, de Paulo até o mensageiro da última era. E logo em seguida a pedra de coroa, Cristo agora, porque ele tinha que vir. A pedra de coroa, o Espírito Santo, o Filho do Homem, o Rei e Sacerdote, Senhor Jesus Cristo. Ele tinha que descer para consagrar o Santo dos Santos, que é o tabernáculo do milênio, que é a igreja do Deus vivo. Se ele não tivesse descido, não tivesse entrado agora em seu corpo, que é a igreja, essa casa de nada serviria. Mas o desejado de todas as nações, o Senhor Jesus Cristo, ele desceu, veja, escondido atrás de uma nuvem agora, outra vez, para se esconder atrás do véu de peles humanas. Veja, então ele toma o primeiro vaso, porque o Senhor Jeová não pode fazer nada sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. A exemplo da primeira vinda, lá estava João Batista na água, o profeta. Então a palavra, o verbo, Jesus Cristo, veja, ele teve que cumprir sua palavra. Ele não podia fazer nada sem primeiro vir ao seu profeta na água. Veja, e aqui agora, no século 20, a glória da Shekinah, o pilar de fogo, a pedra de coroa, o Espírito Santo, veja, teve que vir primeiro ao seu profeta na água, lá no rio Ohio. Aquela grande luz que apareceu lá no rio Jordão, apareceu aqui no tempo do fim. O que ele estava fazendo? Trazer agora a glória da primeira casa para dentro da segunda casa. O tabernáculo do Deus vivente, a igreja do Deus vivo. Veja, o Espírito Santo, não apenas um dom, mas o dom, a pessoa, porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é o Filho do Homem, ele é o nosso Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje, eternamente, que veio para consagrar a segunda casa, a igreja do Deus vivo, depois de 7 eras. A pedra de coroa estava suposta a vir aqui no tempo do fim, porém seria rejeitada. Por isso Enoque, quando fez a pirâmide, ele não colocou a pedra de coroa, porque ele era um profeta e ele sabia que ela seria rejeitada. A pedra que os edificadores rejeitaram foi a pedra principal. Eles não rejeitaram o profeta na primeira e segunda etapa. As assembleias, os unicistas, todas as igrejas se beneficiaram com o dom que tinha o profeta. Mas a casa estava sendo construída. A palha agora tinha que se desprender do grão, porque o grão é o Senhor Jesus manifestado através do seu corpo, que é a igreja. Então a glória da segunda casa, Jesus Cristo, desceu, ele mesmo, para agora ensinar o seu povo, ensinar cada pequenino servo de Deus, ensinar cada um de nós, abrir o nosso entendimento, porque a pedra cortada sem mãos, com 7 olhos, veio clamando graça,
Graça a ela. Ela quem? A igreja. Graça para entender a palavra, graça para ter os mistérios revelados, porque agora a verdadeira igreja é chamada para entrar além do véu, lá onde está o poder vivificador, o poder transformador, não aqui fora, não andando na luz do primeiro átrio, nem na luz do segundo átrio. O primeiro átrio havia luz do sol, e essa luz podia se escurecer de noite. No segundo átrio estava a luz dos candelabros, a luz das 7 eras da igreja, mas o pavio também se enchia de carvão, se enfumaçava e a luz logo apagava. Mas havia o lugar santíssimo, onde descia a glória da Shekinah, onde havia uma luz sobrenatural, não luz de candeeiro, não luz do sol, mas o próprio Deus, a luz que veio para trazer vida, para trazer agora a estatura de um varão perfeito, para fazer a vara reverdecer, eu e você, dar o fruto do Espírito Santo, uma vida não de altos e baixos, mas para produzir exatamente aquilo para o qual nós somos predestinados. Veja, uma igreja verdadeira, uma igreja viva, uma igreja onde o Espírito de Deus está vivendo, a glória da segunda casa. Por isso, na primeira epístola de São João, capítulo 1, verso 5, a seguir diz o apóstolo: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, veja o pilar de fogo, descendo sobre o profeta na água. Esse pilar de fogo é o Espírito Santo. Essa luz está brilhando agora em nosso coração, iluminando-nos para conhecer a palavra, a mensagem, o dia, a hora. Veja, e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Lá atrás do véu, onde está a glória da Shekinah, está o poder transformador. Lá atrás, o maná não desvanece. Lá atrás, a vara morta de Arão, ela foi vivificada pelo poder sobrenatural daquela luz, do poder do Espírito Santo. Veja, quando você pode romper esse véu e entrar lá onde está essa luz, na presença de Deus, é quando você pode ter vida, e vida eterna, vida sobrenatural. Que Deus possa te abençoar. Até a próxima conversa. Nós vamos continuar. Deus te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.